E aí, pessoal, hoje eu tô aqui para contar para vocês o enredo de um dos contos do livro Sagarana, muito interessante, que é o último conto, intitulado de A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Augusto Matraga, mais conhecido como Nhô Augusto, era um dos principais, se não o principal, detentor de poder num povoado chamado de Murici, que fica mais ou menos perto do norte de Minas. E o Augusto Matraga era casado e tinha uma filha. Ele era casado com uma mulher chamada Dionora e tinha uma filha de nome Mimita. Então eles viviam nessa região e o Augusto Matraga era conhecido porque ele detinha o poder econômico ali, né? Ele era uma espécie de coronel, né, daquela região. Só que, em contrapartida, ele não dava tanta atenção para a família e principalmente para a esposa dele, bem como ele se desfazia muito dos capangas que trabalhavam para ele. Então, num belo dia, a esposa já não aguentando mais aquela situação, aquela indiferença do Nhô Augusto, ela resolve partir, né? Ela resolve sair de casa com outro homem, de nome Ovídio. Então, vai a Dionora embora, juntamente com Ovídio e com a filha do Augusto, que é a Mimita. E quando o Augusto sabe, né, tem consciência disso, ele acaba se enfurecendo muito. Só que, antes mesmo dele tentar fazer alguma coisa contra os dois, ele acabam fazendo uma emboscada para ele. Quem faz essa emboscada? Essa emboscada é feita pelos próprios capangas dele, que agora passaram para o lado do Major Consilva. Major Consilva é o pior inimigo de Augusto Matraga. E isso advém, né? Essa inimizade advém já dos tempos do pai do Augusto, do coronel Afonso. Então o Major Consilva já tinha essa rivalidade com o pai do Nhô Augusto. E nesse sentido, os capangas do Nhô Augusto passam para o lado do Major Consilva e acabam espancando o Nhô Augusto, marcando a própria pele do Nhô Augusto com ferro quente. E além disso, né, quando ele está quase, basicamente, para morrer, ele tem uma luz no fim do túnel. Por que eu digo isso? Porque ele acaba encontrando como se fosse uma espécie mesmo de penhasco, em que ele se atira desse penhasco. No momento em que ele se atira desse penhasco, todo mundo pensa que ele morreu, inclusive o Major Consilva. Então, a partir daquele momento, né, pela suposta morte do Nhô Augusto, o Major Consilva passa a ser, digamos, oficialmente o detentor único e exclusivo daquela região. Além disso, após isso, melhor dizendo, depois dessa suposta morte, o Augusto Matraga está lá, né, inconsciente, e ele é encontrado por um casal de pretos velhos. A mulher se chama Quitéria, mais conhecida como Mãe Quitéria, e o pai, que é conhecido como pai, se chama Serapião. Então ele é recolhido por esse casal de velhos e levado para casa deles, para ser cuidado. E lá eles dão toda a assistência que o Nhô Augusto precisa. E o Augusto vai se recuperando. Quando ele vai se recuperando, ele acaba como se renascesse um novo homem dentro dele. Então ele acaba tendo consciência das coisas erradas que ele havia feito ao longo da vida dele. Então ele passa a trabalhar arduamente, dia após dia, passa a rezar com convicção, passa a ajudar todo mundo. E ele tem uma célebre frase que ele diz assim, que agora ele ia para o céu nem que fosse a porrete. Ou seja, ele muda totalmente a visão da vida, muda totalmente os seus atos perante a vida depois do que aconteceu. E num determinado momento, né, os dias vão passando, ele vai trabalhando, vai rezando, continua com o seu comportamento bom. Aparece um bando liderado por um homem chamado Joãozinho Bem-Bem. E ele pede abrigo para o Nhô Augusto, e o Augusto acaba cedendo abrigo. E você pode perceber ali que quando o Nhô Augusto conversa pela primeira vez com o Joãozinho Bem-Bem, já se nota uma amizade muito recíproca. O Joãozinho Bem-Bem, ele era ali naquela região o jagunço mais temido da localidade. Ali a localidade era o Tombador, né? Então, no momento inicial, o Nhô Augusto morava em Murici e passou a viver ali naquela região do Tombador. E ali naquela região do Tombador, o Joãozinho Bem-Bem era o jagunço mais temido.
E ele, inclusive, né, depois da ajuda do Inho Augusto, da hospedagem, ele convida o Inho Augusto para se unir ao bando dele. Mas o Augusto Matraga fala que não, que ele quer continuar com o comportamento bom dele, que ele quer realmente ir para o céu, nem que seja a porrete. E aí eles acabam se despedindo, né, continuam amigos, independentemente do Joãozinho Bembem ser um cara, digamos assim, com uma índole direcionada para o mal, mas eles continuam amigos, Joãozinho Bembem vai embora. E o Augusto Matraga continua morando ali com um casal de pretos velhos, de pretos velhos. E ele continua trabalhando normalmente, continua rezando, fazendo os afazeres dele, só que em um determinado momento dá um estalo, como se ele pressentisse, né, que agora realmente chegou a hora e a vez dele. Então ele se despede de todo mundo e cai no mundão afora, parte para o mundão afora. Quando ele está percorrendo, né, essa viagem, que inclusive ele faz essa viagem em cima de um jumento, ele acaba se deparando, ele acaba chegando no mesmo local em que o Joãozinho Bembem está. Então, ele avista o Joãozinho Bembem lá, e ele avista nesse local que o Joãozinho Bembem está ameaçando uma família. E ele vai lá tentar descobrir por que o Joãozinho Bembem está ameaçando essa família. Quando ele chega ao local, ele toma contas, né, toma satisfações com o Joãozinho e pergunta a ele o porquê é que ele está ameaçando de morte essa família. E ele fala que essa família é a família de um assassino que fugiu e que agora a família vai ter que arcar pela fuga desse assassino. Só que o Augusto Matraga não concorda, ele discorda veementemente, porque na cabeça dele, né, agora como ele tem um novo rumo de vida, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E aí, para defender a família, o Augusto Matraga, mesmo sendo amigo do Joãozinho Bembem, entra num duelo com o Joãozinho. Nesse duelo, acontece que os dois acabam morrendo. O Joãozinho Bembem morre antes que o Augusto Matraga. Narra-se, inclusive, uma parte em que diz que o Joãozinho Bembem, o Augusto Matraga rasgou a barriga do Joãozinho Bembem e que agora ele estava segurando as próprias entranhas. E mesmo assim, mesmo com a morte do Joãozinho Bembem ocorrendo, conjuntamente com a morte do Inho Augusto, eles acabam morrendo amigos. E antes mesmo do Inho Augusto morrer, ele fala que ele queria que fosse construído por Joãozinho Bembem um túmulo, um enterro digno, né? Porque ele era amigo de verdade do Inho Augusto. E além disso, o Inho Augusto tem tempo ainda de abençoar a filha, porque ele sentia muitas saudades da filha, se arrependia muito do que fazia, e ele acaba ainda conseguindo abençoar a filha antes de morrer. E quando ele morre, ele é tido ali por toda a população do local como uma figura representativa de um santo, de um salvador. Então, assim, na análise que vocês vão ver abaixo, tem muitos detalhes. O livro em si, Saragana, é riquíssimo. E o conto, especialmente, falando de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, é muito rico. E uma questão assim que é importante a ser delineada é só o fato do não maniqueísmo. O Augusto Matraga, na verdade, ele é uma personagem não maniqueísta. Por quê? Porque ele não é bom ou mal. Ele tem ambas polaridades dentro dele, né? Então, mostra, na verdade, a travessia do ser humano. Que o ser humano ele pode, sim, se direcionar para um caminho ou para o outro. Ele não é única, exclusivamente mal, nem única, exclusivamente bom. E nesse sentido, Augusto Matraga, na sua morte, conseguiu, com efetividade, alcançar a sua hora e a sua vez.